Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli, eu sou formado em licenciatura em matemática pela Unesp de Ilha Solteira e eu tenho mestrado e doutorado em matemática aplicada pela Unicamp. Hoje estou iniciando aqui o nosso curso de Cálculo 1 e eu quero desejar a vocês que sejam muito bem-vindos ao nosso curso, ok? Hoje a gente vai falar, é uma aula inaugural do curso. Eu vou falar um pouquinho o que a gente vai ver ao longo do curso. Nessa aula, um pouco da história do cálculo e algumas das aplicações que o cálculo tem no nosso cotidiano, na nossa vida, ok? Aqui eu já coloquei aqui a foto do Newton e a foto do Leibniz, que são considerados os pais, os criadores do cálculo, né? A gente vai ver por que eles são considerados criadores do cálculo, duas pessoas, ok? E por que eles não criaram o cálculo sozinho, né? Porque o cálculo, na verdade, são ideias que foram evoluindo ao longo do tempo, assim como a matemática, assim como a ciência toda, né? Então a gente vai ver um pouquinho dessa evolução das ideias até chegar nesses dois carinhas aqui que criaram o cálculo. E lógico, depois que eles criaram, muitos outros matemáticos também contribuíram para o cálculo, né? Aqui, o Leibniz, quem assistiu o meu curso de pré-cálculo, né? Sabe aqui que o Leibniz é o meu tataravô, né? Não biológico, né? Porque eu estou na linha acadêmica do Leibniz, né? Porque se pegar o orientador do meu doutorado, o orientador dele, o orientador dele, o orientador deles do doutorado, vai chegar no Leibniz, né? Ou seja, o orientando do Leibniz, né? Chega em mim, ok? Então, eu me sinto até muito privilegiado, né, por estar na linhagem acadêmica de um dos criadores do cálculo, e aí eu estou iniciando também hoje essa disciplina de cálculo 1, ok? Então venha comigo, vamos começar aqui a disciplina. Primeiro, o que a gente vai estudar nesse curso, né? O curso, na verdade, inteiro chama Cálculo Diferencial e Integral 1. Essa palavra diferencial vem do que? De derivada, e essa palavra integral vem de integral, ok? Ou seja, cálculo diferencial integral, por quê? Porque as principais ferramentas que a gente vai utilizar durante o curso são a derivada e a integral. E a gente chama de 1 porque a gente tem cálculo diferencial 1, 2, 3, varia um pouco de faculdade para faculdade, mas em geral, em cálculo diferencial integral 1, a gente trabalha com funções com uma variável apenas, e cálculo diferencial 2 a gente trabalha com funções com mais que uma variável, ok? Pode ser que mude um pouco de faculdade para faculdade. Tem algumas faculdades que cálculo 1 é derivada, cálculo 2 é integral em uma variável, e depois cálculo 3 que entra com cálculo com funções com mais que uma variável, ok? Mas nesse curso nós vamos trabalhar tanto com derivada quanto com integral em uma variável. Então a primeira coisa que nós vamos ter nesse curso é função de uma variável, ok? Nesse curso nós vamos fazer só uma revisão, é uma aula só, de uma breve revisão de funções de uma variável. Se você não tem tanto conhecimento aqui assim, não se sente tão confortável a trabalhar com funções, eu recomendo assistir o meu curso de pré-cálculo, onde eu falo bastante sobre funções polinomiais, potência do primeiro grau, do segundo grau, exponencial, logaritmo, trigonométrica, modulares, ok? Falo um monte sobre o que é função e vários tipos de função. Então assista lá. Mas no decorrer desse curso também, eu vou falando de aula em aula alguns pré-requisitos, né? E onde você pode encontrar o vídeo lá no meu curso de pré-cálculo, ok? Então eu vou falando assim, a gente vai estudar aqui função trigonométrica, assiste lá a aula se você quiser, a aula tal do curso de pré-cálculo, que pode te ajudar, ok? Então eu vou citando aqui os pré-requisitos e as aulas do curso de pré-cálculo para melhorar. Caso você assista a aula ainda não se sinta tão confortável, pode recorrer ao curso de pré-cálculo na aula que eu vou indicar. A parte de cálculo em si, a gente vai começar com limite, né? Por que limite? Limite é importante porque é o seguinte, limite é a ideia básica de derivada integral. Porque quando a gente for definir derivada, a gente vai ver que a derivada, a definição de derivada é um limite. E a gente vai ver que a definição de integral também é um limite. Então, como as duas principais ferramentas, derivada e integral, as duas principais ferramentas do cálculo, são, na verdade, limites, então a gente precisa estudar primeiro o limite. Então a gente vai começar o curso estudando limite, para aí sim entrar em que é derivada, o que é integral, ok? E é muito importante função, porque é o seguinte, a gente calcula limite de uma função, a gente calcula derivada de uma função, a gente aplica, né, calcula a integral de uma função. Ou seja, a função é muito importante para os três aqui tópicos que a gente vai ver em cálculo. Então por isso que é importante o curso de pré-cálculo, ou caso vocês já tenha familiaridade com função, né, para estudar
cálculo 1. Então, função vai ser bastante importante durante o nosso curso, porque tudo vai ser calcular alguma coisa, né, limite ou derivada ou integral de uma função. Então, vamos começar. Eu vou dar a ideia aqui, ó. Eu ainda não vou falar certinho o que é integral, o que é derivada, ok? Mas eu vou dar uma ideia. Integral, na verdade, nasceu por quê? A integral nasceu para calcular áreas e volumes, ok? Tem algumas áreas que são fáceis de calcular, desde os babilônicos, na Grécia Antiga, dos gregos. Já se sabia calcular, por exemplo, a área de um quadrado. A área de um quadrado é só pegar o quê? O lado ao quadrado. Ou a área de um triângulo. A área de um triângulo é fácil, você pega a base vezes a altura e divide por 2. Beleza, essas áreas são tranquilas. Mas tem algumas regiões, algumas figuras um pouco mais complexas. Essa daqui, ó, para calcular a área, essa área vermelha dessa figura, aí já fica um pouquinho mais complexo, ok? Só que com a invenção da integral, a gente consegue calcular uma área complicada dessa de um jeito bem fácil e a gente vai ver durante o curso isso. Ou, por exemplo, o volume. Calcular o volume de um cubo é fácil, né? Você pega aqui, ó, lado ao cubo, pronto, você tem o volume do cubo, ok? Mas se você pegar aqui, ó, de um jarro desse daqui, ó, aí já é bem mais complicado calcular o volume. Mesma coisa, com o integral a gente consegue calcular um volume desses vasos aqui de uma forma bem mais fácil, ok? A gente vai ver também bastante isso durante o curso. Então, durante o curso a gente vai ver as ferramentas, a gente vai ver também bastante aplicações do cálculo, ok? Aí tem uma ideia, é o seguinte, eu vou falar para vocês uma ideia que nasceu lá da Grécia Antiga, que era chamado de método da exaustão, ok? Para calcular, por exemplo, a área de um círculo. Uma das ideias para calcular a área de um círculo era o seguinte, era você pegar um quadrado e colocar dentro do círculo, igual esse azul aqui, e um quadrado fora do círculo. Perceba que o quadrado dentro do círculo tem uma área menor que a área do círculo, beleza? E o quadrado fora do círculo tem uma área maior que a área do círculo, tranquilo. O quadrado de dentro tem uma área menor que o círculo e o quadrado de fora tem uma área maior. Ou seja, você concorda que a área do círculo está entre a área do quadrado menor e a área do quadrado maior, beleza? Você consegue calcular a área do quadrado menor? Sim. Você consegue calcular a área do quadrado maior? Sim. Então você sabe que o círculo está entre aquelas duas áreas, aqueles dois números. Aí o que a gente vai fazer? Em vez de trabalhar com 4 lados, vamos trabalhar com 5. Agora colocar um pentágono. Um pentágono por fora, um pentágono por dentro. Okay? Um pentágono dá para calcular a área? Dá, porque ó, pentágono, hexágono, octógono, sempre dá para pegar o que? Ó, e dividir em triângulos e calcular a área de triângulos. Então, todas essas figuras regulares aqui, dá para calcular a área. Então, dá para calcular a área do pentágono de dentro? Dá. Dá para calcular a área do pentágono de fora? Dá. Você concorda que a área do pentágono de dentro está mais próximo da área do círculo do que o quadrado estava? Sim. Então, aproximou. E o pentágono de fora também não tem uma área mais próxima do círculo do que o quadrado? Então, ou seja, eu tinha assim, a área do círculo está entre a área do quadrado menor e a área do quadrado maior. Eu aproximei, eu peguei figuras que estão mais perto da área do círculo. A área do círculo, agora eu sei que está entre a área do pentágono menor e a área do pentágono maior. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar, em vez de trabalhar com pentágono, eu vou aumentar um lado, vou colocar 6 lados. E o que acontece? Eu tenho aqui a área do círculo, eu vou reduzir ainda mais um intervalo que eu sei que ele está, que é entre a área do hexágono menor e do hexágono maior. E eu vou fazer isso para 7 lados, para 8 lados, né? Perceba aqui, ó, 8 lados, um octógono, ó, ele está bem pertinho, o octógono de dentro está bem pertinho da área do círculo, bem mais perto do que os outros anteriores. E o octógono de fora também está bem mais perto do que os outros que de fora anteriores. Então eu estou diminuindo um intervalo. E eu vou fazer isso para 9, 10, 11, 1000, 1 milhão, 2 milhões, até o infinito. O que acontece? Se eu colocar uma figura com infinitos lados, vai dar certinho a área do círculo. Então o que eu vou fazer? Eu vou ver um pouco a tendência. Qual que é a tendência ó, dessa figura ó, de dentro? Esse quadrado, pentágono, esse hexágono, 7 lados, 8 lados, 9 lados, 10 lados, 11 lados, 12 lados, de dentro. E qual que é a tendência da área de fora? O que acontece? Os dois vão estar tendendo para quê? Para a área do círculo. Okay? Então a gente vai trabalhar isso pelo menos da exaustão. Eu vou fazendo isso várias vezes, até ver para onde que ele está tendendo. E esse valor que ele está tendendo, tanto a área do de dentro como a área de fora, está tendendo para exatamente a área do círculo. Esse método da exaustão, okay? Quem desenvolveu foi o Eudoxo, mas quem implementou bastante, né, essa ideia aqui que eu falei, foi o Arquimedes. E ele até usou essa ideia aqui para calcular
o π. Porque se você pegar qual que é a área do círculo? A área do círculo, né? Π vezes r ao quadrado. Aí o Arquimedes percebeu, ele foi calcular a área do círculo de área 1. Era π vezes 1 ao quadrado. Aí foi calcular a área do círculo de área 2. Era π vezes 2 ao quadrado. Aí foi calcular a área de 3. Ele não sabia ainda um π, né? Mas era um número vezes o 3 ao quadrado. Então sempre era o mesmo número, uma constante, vezes o raio ao quadrado. Tanto é que essa constante π, no começo era chamada de constante de Arquimedes, né? Porque foi Arquimedes que criou o π. Depois, mais para frente, que deram o nome de π para o 3,14 que a gente conhece, ok? Que é lá, por exemplo, para calcular a área do círculo, né? Que é πr quadrado. Ou para calcular o perímetro do círculo, que é 2πr, ok? Mas a ideia do π, para ele calcular o π, nasceu desse método de exaustão lá do Eudoxo. E a gente vai ver que a ideia de integral é bem parecida com esse método da exaustão aqui. Ou seja, o método da integral não nasceu do nada da cabeça do Leibniz ou do Newton. Okay? A gente vai ver que foi evoluindo a ideia. Olha só, essa ideia, a gente vai ver a integral, essa ideia é bem parecida com a ideia de integral. E já era desenvolvida lá na Grécia Antiga. Ok? Vamos falar um pouquinho de derivada? O que é derivada? A derivada é uma taxa de variação, mas não é uma taxa de variação qualquer, é uma taxa de variação instantânea. Guarda isso, derivada é uma taxa de variação instantânea, né? Ou para calcular também o problema da reta tangente. Então tem alguns probleminhas que utilizavam bastante a derivada. O que é a taxa de variação? Então, por exemplo, eu tenho uma certa população de uma cidade, essa cidade aumentou a população. Qual que foi a taxa de variação? Então, por exemplo, ela tinha tantos habitantes, 4.000 habitantes, em um ano, agora tem 100.000 habitantes, tantos anos depois. É só ver quanto que variou a população dividido por quantos anos passou. Eu vejo a taxa de variação. Okay? Ou, por exemplo, taxa de variação quando eu estou andando de carro. Eu estou indo de Campinas para São Paulo. Vamos supor que Campinas e São Paulo são 100 km e eu demorei 2 horas para andar. Qual que vai ser a minha velocidade média? A velocidade média é uma taxa de variação. Eu vejo quantos que eu andei, 100 km, dividido pelo tempo. 100 dividido por 2 é 50. Ou seja, a minha velocidade média de Campinas até São Paulo, como eu andei 100 km em 2 horas, minha velocidade média foi 50 km por hora. Mas quer dizer que eu andei 50 km por hora em todo o tempo? Não. Eu parei no congestionamento, que eu andei mais devagar. Eu peguei a rodovia, andei lá 100 km por hora, ou a Bandeirantes 120 km por hora, ok? Eu parei no pedágio ali para pagar. Então, ou seja, eu tive várias velocidades ao longo do percurso, ok? A velocidade média foi 50 km por hora. Mas, por exemplo, se eu estou lá andando e olho o velocímetro está marcando 85 km, aquela é a velocidade no momento, aquela é a velocidade instantânea, ok? Então, a derivada serve para calcular isso. Qual que é a velocidade naquele momento, a velocidade instantânea? Ou, por exemplo, eu não quero saber qual que é a taxa de variação em 10 anos. Eu quero saber a taxa de variação naquele instante, naquele momento. Então, a derivada, sempre que eu quero calcular a taxa de variação, é o quê? Em um determinado momento, em um determinado instante. E tem um problema também muito conhecido desde a Grécia Antiga, que é o problema da reta tangente. O que é reta tangente? É o seguinte, eu tenho uma curva azul e eu marco um ponto naquela curva. A reta tangente, cuidado para não confundir com a função tangente. Okay? Tem duas palavras que chamam tangentes, duas coisas que chamam tangentes na matemática. Tem a função tangente, que é uma função trigonométrica, e tem a reta tangente. Né? A reta tangente é o seguinte, eu tenho uma curva, eu tenho um ponto na curva. A reta tangente é aquela reta que passa só por esse ponto, ó, só belisca a curva nesse ponto e depois continua o percurso dela. Essa é a reta tangente, ok? E esse problema da reta tangente, com a derivada a gente calcula muito fácil, né? Tanto é que a ideia da derivada nasceu para resolver esse problema da reta tangente. E a gente sabe depois que a reta tangente serve para resolver um monte de outros problemas, de otimização, de taxa de variação instantânea, né? E esse problema da reta tangente, muita gente estudou. Começou lá com Euclides na Grécia, o Arquimedes estudou a reta tangente, Descartes, Fermat, Torricelli estudou, ok? Então um monte de gente estudou esse problema da reta tangente até chegar em Newton e ele elaborar melhor esse problema e aí sim criar a derivada, ok? Mas essa ideia foi evoluindo até chegar no que a gente usa hoje para calcular a derivada. E aí finalmente a gente chega em limite, né? Limite na verdade é o quê? É uma ideia de tendência, ou seja, convergência. Eu vou explicar melhor isso. Lembrando que tanto a derivada como a integral são limites. A definição de derivada integral
é um limite, ok? Lembra, na última aula, quem assistiu o curso de pré-cálculo, na última aula eu falei um papo sobre o infinito. E eu falei de uns paradoxos do Zenão lá da Grécia, pré-socrático, né? Um filósofo pré-socrático. Que ele falava o seguinte, ó, vamos pensar nesse problema que ele falou. Tem o Aquiles e a tartaruga disputando uma corrida. O Aquiles assim, eu sou muito mais rápido que a tartaruga, eu vou dar uma vantagem para ela. Eu vou ficar sentadinho aqui, vou deixar ela andar um pouco. O que acontece, ó? Quando a tartaruga estava nesse ponto, o Aquiles assim, opa, vou começar a correr. Aí ele corre. Quando ele chegar no ponto que a tartaruga estava, o que aconteceu? A tartaruga andou mais um pouquinho. O que o Aquiles vai fazer? O Aquiles vai correr até chegar na tartaruga. Mas quando ele chegar na tartaruga, no ponto que a tartaruga estava, a tartaruga andou mais um pouco. O que acontece? O Aquiles continua correndo. Quando ele chegar nesse ponto que a tartaruga estava, ela andou mais um pouco. Aí o que o Zenão falou? O Zenão falou o seguinte, peraí. Isso vai ser infinito, porque toda vez que o Aquiles chegar no ponto que a tartaruga estava, ela vai andar um pouquinho mais. Então isso vai ser infinitas percurso, ok? Então se eu somar infinitos percursos, vai ser um percurso infinito. Ou se eu pegar o tempo, qual que é o tempo que o Aquiles está demorando para chegar em um ponto? Aqui tem um tempo, aqui tem outro tempo, aqui tem outro tempo. Se eu somar os tempos desses infinitos percursos, então vou somar infinitos tempos. Soma de infinitos tempos vai ser infinito, não vai ser resolvido, ok? Aí estava começando a nascer a ideia de limite, ok? Só que ele ainda não resolveu o problema do limite. Porque é o seguinte, no limite, nem sempre vai para o infinito. Eu posso somar infinitos percursos e ainda ter um tamanho finito. Eu posso somar infinitos tempos e ainda ter um tempo finito. Então o que acontece? Que aí esse é o limite. Se eu pegar o tempo do Aquiles, em cada um desses percursos eu vou somar infinitos tempos. Só que o limite dessa soma infinita vai ser um tempo finito. E esse limite, que é o tempo finito, vai ser o tempo que o Aquiles vai demorar para chegar na tartaruga. Então o Aquiles chega na tartaruga. E ele chega a que momento na tartaruga? Bem no limite dessa soma infinita. Ok? Então se o limite for 2 minutos, em 2 minutos ele chega na tartaruga. Ele vai chegar na tartaruga por quê? Porque a soma infinita de tempos não é um tempo finito. Ele vai dar um limite. E é exatamente nesse limite que o Aquiles vai chegar na tartaruga, vai passar e vai continuar e vai ganhar a corrida. Ok? Então a ideia de limite é essa. É a ideia de tendência, é uma ideia de convergência. O que está acontecendo quando isso daqui está tendendo para algum valor? Né? Essa função vai tender para que valor, para que ponto? Ok? Beleza. Então eu falei bastante de vários matemáticos que contribuíram com a ideia do cálculo, né? Mas por que o Newton e o Leibniz são considerados criadores do cálculo, né? Teve até uma briga entre os dois. Até a morte dos dois, teve essa briga. Quem que era o criador? O Newton ou Leibniz, né? O Newton falando que era só dele, porque o Leibniz publicou depois, né? Mas o que? Os dois são considerados criadores do cálculo porque os dois fizeram ao mesmo tempo, sem um ter conhecimento do outro. Okay? Só foram ter conhecimento depois que os dois publicaram os resultados deles. Okay? Então por isso que os dois são considerados, os dois são criadores do cálculo, tanto o Newton, tanto o Leibniz, okay? Porque eles criaram ao mesmo tempo, mas teve essa briga entre os dois. Okay? Eu, como sou uma pessoa que não tomo partido aqui, okay? Eu vou ficar do lado do Leibniz, né? Porque todo mundo sabe porque é o vovô. Mas o Newton também é um criador do cálculo. Mas agora pergunta, por que eles são criadores do cálculo se a ideia foi evoluindo até chegar neles? O que eles fizeram para ser considerados criadores do cálculo? Primeiro, eles pegaram e sintetizaram, eles uniram essas duas ideias que são derivadas e integral. E eles criaram ferramentas que fosse mais fácil para calcular derivada integral. Antes, derivada integral não tinha esse nome derivada integral. Mas as ideias de derivada integral já se utilizavam, só que para problemas diversos. O que eles fizeram? Eles pegaram assim, todos esses problemas aqui é derivada, todos esses problemas aqui são integrais, e na verdade, derivada e integral, um é o inverso do outro, que a gente chama de teorema fundamental do cálculo. Okay? Mas cuidado, eu coloquei desenvolver a ideia, eles não criaram a ideia. Quem criou a ideia de que a derivada e a integral são um inverso do outro foi outra pessoa que a gente vai ver no próximo slide. Okay? Mas eles que pegaram essa ideia e desenvolveram essa ideia. Então, a principal contribuição de Newton e Leibniz foi o quê?
foi unificar todo esse mundo de ideias de derivadas, esse mundo de ideias de integral, e juntar tudo no mundo só, que é o mundo do cálculo, ok? Essa foi a principal contribuição do 2, né? Além de mostrar como várias outras aplicações para o cálculo, né? Isso principalmente o Newton, né? O Newton foi atrás muito mais das aplicações, né? Tanto é que hoje muitas das aplicações do cálculo vêm lá do Newton, ok? Porém, a notação que a gente usa, né? O símbolo lá de integral, de derivada, a notação que a gente usa de cálculo, boa parte vem lá do Leibniz, ok? Então o Newton ajudou muito mais nas aplicações, o Leibniz ajudou muito mais na notação do cálculo. Então por isso que os dois são considerados os criadores do cálculo. Apesar da ideia for evoluindo até chegar neles, foi eles que juntou tudo e agrupou nessa disciplina aí que a gente vai estudar de cálculo, ok? Mas quem que criou então o teorema fundamental do cálculo, que mostra que integral e derivada são conceitos inversos? Foi o Isaac Barrow. O Isaac Barrow foi até um dos professores do Isaac Newton, ok? Então o Isaac Newton aprendeu direto ali com o Isaac Barrow, ok? Só que o Barrow, ele fez o teorema fundamental do cálculo, que derivada e integral são conceitos inversos, só que ele não estudou mais a fundo esse teorema. Quem estudou mais a fundo e depois desenvolveu o cálculo foi o Newton e o Leibniz, ok? Por isso, ele poderia ser hoje considerado o criador do cálculo se ele tivesse continuado esse estudo aí, né? Mas quem continuou os estudos foi, na verdade, o Newton e o Leibniz, e eles são considerados os criadores do cálculo, né? E hoje ainda existe, lógico, depois deles, muitos matemáticos contribuíram com o cálculo. O cálculo não é uma coisa estática, né? A gente sempre está descobrindo coisas novas aí do cálculo. Vamos agora para algumas aplicações do cálculo. O cálculo tem muitas aplicações. Antes de começar a aplicação, primeira coisa, se você está entrando numa disciplina de cálculo, não entra com um pensamento negativo, que vai ser difícil, que vai ser uma coisa que não vai servir para nada para você, ok? Pensa positivamente, ok? O cálculo é uma ferramenta muito importante, ok? Na nossa vida hoje. A gente vai ver algumas das aplicações, mas tem muitas mais. Hoje a nossa vida depende muito do cálculo. A evolução tecnológica da ciência depende muito do cálculo, ok? Se o cálculo não existisse, ok? Hoje a nossa vida provavelmente seria muito pior, com muitas tecnologias a menos, ok? Ou as tecnologias piores. A gente vai ver que uma das coisas do cálculo é a otimização, é encontrar a melhor solução para o nosso problema, ok? Sem o cálculo a gente não ia conseguir isso na maioria dos casos. Então entra no sentido positivo do cálculo, que você vai aprender uma ferramenta que é muito importante hoje na história da humanidade, ok? Algumas das aplicações em física. Vamos começar com física, que é onde o Newton estudava. O que física estuda? Boa parte da física. Relação entre grandezas, né? O que acontece com a força se eu tenho uma certa aceleração? O que acontece com a velocidade se eu tenho uma certa aceleração, um certo espaço inicial, uma certa velocidade inicial, né? Então, ou seja, a gente vai trabalhar com relações de grandezas. E quando a gente trabalha com relações de grandezas, o que a gente está vendo? A gente está vendo uma grandeza está variando, o que acontece com a outra? Se uma grandeza varia, o que acontece com a outra? E variação, a gente viu que é derivada. Derivada é uma taxa de variação instantânea. Então, sempre que eu tiver que saber uma variação instantânea, ok? A gente entra em derivada. Então, em física, sempre que a gente estiver trabalhando com relações de grandezas, muito provavelmente a gente vai acabar entrando em cálculo para estudar essas relações entre grandezas, ok? Porque a taxa de variação é a derivada e a gente viu que a derivada, o contrário, é integral, né? Então, a gente vai aplicar muito os conceitos de cálculo em física. Por exemplo, mecânica. Mecânica, a gente tem lá os movimentos do MRU. Lembra o movimento uniforme? Espaço final igual espaço inicial mais velocidade vezes tempo. Lembra do MRUV, que é uniformemente variado? Tem um sorvetão, tem a fórmula da velocidade, ok? Todas essas fórmulas aqui, você consegue chegar nelas com os conceitos de cálculo. Você consegue demonstrar essa fórmula, essa e essa, chegar nessas três fórmulas com os conceitos de cálculo. E olha aqui, ó, esses dois casos são casos bem específicos. Nesse caso aqui, eu tenho que a aceleração é nula. Nesse caso aqui, eu tenho que a aceleração é constante, diferente de zero. E aí a gente consegue com cálculo chegar nessas funções. E se a aceleração for qualquer outra? Se a aceleração for qualquer outra, o cálculo resolve para você de um jeito muito fácil, ok? Você pode pegar qualquer aceleração, não necessariamente zero, não necessariamente constante. Qualquer aceleração variando do jeito que você quiser. Você consegue determinar fórmulas para a velocidade e para o espaço, ok? De forma bem fácil com os conceitos que a gente vai ver
de integral, né, em cálculo. Outra aplicação lá, por exemplo, da segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton a gente não tem lá que força igual massa vezes aceleração, é bem conhecida, né? Na verdade, a força é um pouquinho diferente a fórmula para calcular a força, ok? Mas a gente chega nessa fórmula aqui através do quê? Através também de conceitos de cálculo, ok? Então, até essa fórmula aqui da segunda lei de Newton, a gente consegue chegar nela através de conceitos de cálculo. Então, a gente vai ver que muitas fórmulas de física, a gente consegue chegar com os conceitos de cálculo. Todas essas fórmulas que eu coloquei aqui, durante esse curso, eu vou mostrar para vocês como que dá para chegar nelas com o que a gente vai aprender aí em cálculo. Outra aplicação, otimização. O que é otimização? Otimização é otimizar, melhorar o máximo possível. Qual que é o melhor caminho? Então, por exemplo, coisas ruins. Coisas ruins eu quero deixar o menor possível, o que menos me prejudica. Coisas boas eu quero deixar o melhor possível, o que mais me ajuda. E otimização vai desde qual que é o melhor lugar para sentar numa sala de cinema, ok? Até qual que é a melhor aplicação que o banco tem que fazer para que vai render mais dinheiro para ele, ok? Então, otimização é o seguinte, se eu tenho coisas boas como lucro, eu quero o máximo possível. Se eu tenho coisas ruins como despesa, eu quero o mínimo possível. Um exemplo de otimização é o seguinte, quando a gente vai produzir embalagem, okay? Qualquer empresa vai produzir embalagem, okay? Eu quero gastar o mínimo possível na sobrefabricação. Então, o que eu posso fazer? Eu posso ver, por exemplo, as dimensões da embalagem para que eu gaste o mínimo possível para fazer a sua produção. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma latinha de milho, qual que é a altura, qual que é o raio da base que eu tenho que ter para produzir uma latinha, okay? Que eu gaste o mínimo possível? Porque é o seguinte, o tanto de latinha, eu sei o tanto de milho que eu quero colocar, mas eu posso fazer essa latinha. Eu posso fazer uma latinha mais magrinha, com um raio menor, só que mais alta e cabe o mesmo tanto. Eu posso fazer uma latinha mais gorda, ou seja, com um raio de base maior, só que mais baixa e cabe o mesmo tanto de milho. Só que acontece, se a gente muda as dimensões da latinha, vai mudar o tanto de material que eu preciso gastar para fazer ela, para produzir ela. Se vai mudar a quantidade de material, vai mudar a quantidade que eu vou gastar para produzir ela. Qual que são as dimensões exatas da latinha de milho para que a quantidade de material que eu utilize é o mínimo possível, ou seja, eu gaste o mínimo possível. Como que eu acho isso? Com cálculo. Aí você precisa de derivada. Só com a derivada que você consegue achar qual que é o tamanho da latinha que você vai gastar o mínimo possível. E se você gastar 1 centavo a menos por latinha, em uma latinha não vai fazer diferença. Só que se sua empresa produzir 10 milhões de latinhas por mês, você vai economizar 10 milhões de centavos por mês, ok? Só numa conta que a integral te ajuda. Então, sempre que a gente vai fazer qualquer embalagem, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa aplicar o cálculo. A gente faz uma modelagem, transforma essas embalagens em uma função, e aí, através dessa função, a gente aplica o conceito de cálculo para a gente conseguir ver qual que é o tamanho da latinha, ou do saquinho, ou de qualquer embalagem, para produzir ele e gastar o mínimo possível para fazer a sua fabricação, ok? Outra aplicação que a gente usa bastante é resfriamento de corpos, né? Essa parte a gente entra um pouquinho mais em equações diferenciais. O que é equação diferencial? O que é uma equação? Uma equação, a gente quer buscar uma incógnita. No caso que a gente estava trabalhando, a incógnita era o número. Então a gente queria buscar um número, ok? E o que a gente tinha na minha equação? Tinha uma igualdade, beleza? E tinha operações, soma, subtração, multiplicação, beleza? Beleza. O que é uma equação diferencial? Uma equação diferencial a gente também quer buscar uma incógnita. Só que no caso da equação diferencial, a incógnita que a gente quer buscar não é um número, é uma função. Então, ou seja, a gente quer achar a resposta de uma equação diferencial é uma função. E na equação diferencial, além de a gente usar soma, subtração, multiplicação, a gente também usa derivada, por isso que é a equação diferencial. E lá as equações diferenciais que a gente for estudar, tem um monte de aplicações. Uma das aplicações é daqui, resfriamento de corpos, né? Por exemplo, se eu pegar um café e colocar na mesa, dá para saber a temperatura dele daqui um tempo, daqui 5 minutos? Dá para saber. Ok? Como? Com resfriamento de corpos que a gente usa a equação diferencial. A equação diferencial a gente usa derivados integral, que são conceitos de cálculo, né? Por exemplo, teve até uma conversa que eu tive com um rapaz quando eu estava no primeiro ano da faculdade de matemática. Era um engenheiro. E eu cheguei lá e eu vi que ele estava resolvendo uma integral. Eu falei, nossa, isso daqui é uma integral, né? Você está resolvendo, que eu nem tinha visto ainda integral. Estava na derivada ainda, que eu estava no começo. Sim. Por que você está resolvendo essa integral? Ah, porque eu estou fazendo um projeto de uma geladeira, eu preciso resolver essa integral. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Como assim?
tem uma integral dentro da geladeira. Como que tem uma integral dentro da geladeira? Só que quando você estuda equações diferenciais, vê o resfriamento de corpos, vê que tem tudo a ver, né? Realmente dá para você colocar os conceitos de cálculos para funcionar em várias coisas, inclusive dentro de uma geladeira. E esse resfriamento de corpos tem uma aplicação também bem legal, que é o seguinte: determinar qual que é o horário da morte de uma pessoa. Exatamente. Com um cálculo a gente consegue saber qual que é a hora da morte de uma pessoa. Então os legistas podem usar muitas vezes o cálculo para conseguir saber qual que é a hora da morte de uma pessoa. E se ele saber a hora da morte de uma pessoa, ele sabe, naquele horário, quem que estava na casa? Tal pessoa, ok? Dá para ele já ver quem que são os suspeitos ali de matar a pessoa, se ele estava sozinho, se suicidou, não sei, ok? Mas aí o horário da morte ajuda bastante depois a polícia. E uma das formas de calcular o horário da morte é pela lei de resfriamento de Newton, que a gente usa conceito de cálculos para resolver, ok? Então, o cálculo é isso, é uma coisa maravilhosa, que a gente usa em muitos lugares, ok? É uma coisa divertida, eu espero que você goste de estudar cálculo. Na próxima aula, eu vou fazer uma revisãozinha de função, ok? Mas lembrando que se você não tiver tão assim confiante em função, veja alguns vídeos de pré-cálculo, mas de qualquer coisa, ao longo do curso eu vou indicando alguns vídeos de pré-cálculo que vai ajudar você a estudar melhor os conceitos que a gente vai ver nesse curso de cálculo, ok? Então, bons estudos a todos, espero que gostem do nosso curso aqui de cálculo. Abraços!